A nossa reflexão bíblica prossegue no livro de Gênesis, capítulo 1. Estaremos lendo o verso 27, que nos diz da seguinte maneira a palavra de Deus. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Baseado nesses dois versículos, nós iremos falar sobre essa temática bíblica, macho e fêmea, ou melhor, homem e mulher. É isso que o próprio texto quer dizer para nós. A expressão homem, Adam, do hebraico, fala da humanidade, como já dissemos. Fala do homem como um ser humano. Fala também de Adão, o primeiro homem. Então você tem aí que o homem foi feito à imagem de Deus. Mas o texto é dito homem e mulher, que no hebraico aqui quer dizer zakar, fala do macho, referindo-se a seres humanos e animais. Mas aqui a ênfase é ao homem macho. E também você tem a palavra mulher. No hebraico aqui quer dizer fêmea. A Bíblia diz que Deus os criou, macho e fêmea. Não é fortuito, nem aleatório, que essa expressão apareça nesse texto. Mas ela realça o propósito divino para a constituição da felicidade do homem e da mulher dentro do relacionamento sexual, ou melhor, a concretização do matrimônio. Então, querido irmão, querida irmã, ao se deparar com essa expressão, macho e fêmea, há um propósito especial dela aparecer aqui. É para a concretização de dois seres na realização mútua da vida a dois, como também no envolvimento dos corpos para a prática do relacionamento sexual. Quando lemos a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, versos 6 e 7. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Então perceba que dentro dessa passagem bíblica, em Marcos, capítulo 10, e o versículos 6 e 7, novamente você vai encontrar a expressão dita por Jesus baseada em Gênesis. Primeiro, 27, macho e fêmea. Interessante é que Jesus esclarece desde o princípio da criação, Deus os fez. Algumas traduções usam homem, mas se você analisar no próprio texto grego, você vai ter aí a palavra macho, também pode ser varão, e você vai ter aí a palavra mulher, que é o adjetivo do sexo feminino, quer dizer fêmea. Então nós podemos analisar que havia um propósito especial de Deus nisso. E o interessante é que a Bíblia diz que os dois serão uma só carne. Quando se fala do macho e da fêmea, é porque Deus constituiu tanto o homem como a mulher, sendo diferentes, ambos sentem atração um pelo outro. Isso vem de Deus. E quando se atraem, que se amam e se entregam um ao outro pela bênção do casamento, os dois se tornam uma só carne. Nós podemos analisar que nesse sentido aqui de Gênesis 1:27, pode se ligar com o Novo Testamento, que no aspecto espiritual fala que homem e mulher são iguais. Basta você ler a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Está escrito assim na palavra de Deus: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre,
não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então nós podemos analisar, dentro desse contexto bíblico, há duas concepções. A primeira, o macho é aquele que tem a capacidade masculina e há em si coisas que vão atrair a fêmea, como também há coisas na fêmea, que é a mulher, que há de atrair o homem. E aí se consolida a mais bela união em que os dois se tornam uma só carne através da união sexual pelo casamento. Na sexualidade acontece a complementação. Duas vidas se unem para realizar o propósito de Deus: felicidade e família. E para expressar a igualdade espiritual, diversas vezes Deus, por meio de seus servos, destacou essa verdade. Quando você ler a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, olha o que a Bíblia diz para todos os maridos. Acompanhe comigo essa passagem bíblica. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então perceba que Deus cria o macho e a fêmea. Ambos são atraídos por particularidades que fazem parte do corpo da mulher e também do homem. E aí vai trazer o prazer para que ambos vivam a vida sexual, e pela vida sexual se constitui a família. É importante perceber como a Bíblia é linda. Por causa de questões espirituais, entre uma esposa crente e um marido não crente, ela deixa claro que tais questões não interferem no propósito da vida a dois, apenas nos direitos espirituais, pois, por outro lado, existirá a desigualdade temporal. Ou seja, quando nós atentamos para isso, o casamento, quer seja entre pessoas não crentes, na verdade, ele é legalizado. Claro que nós priorizamos na nossa doutrina, entendemos que o cristão deve se casar com uma cristã, mas lá fora, quando uma pessoa não faz parte do convívio espiritual da igreja, se ela se casar conforme a lei de Deus e a lei do país, na verdade o casamento está legalizado. E no caso de uma irmã que ela veio do mundo, já tinha contraído casamento e ela aceita a Cristo e o marido não, esse casamento está legalizado. E possa ser que pela prudência, pelo modelo de vida, ela possa ganhar o seu marido para Cristo. Mas o mais importante aqui é entender que a sexualidade foi abençoada por Deus, porque nela o plano mais perfeito acontece, tanto para a constituição da família, como também para o deleite espiritual. Você pode ler Gênesis, capítulo 2, do 18 a 25. Com isso, entendemos que esse macho e essa fêmea podem se entregar para o melhor do amor, sendo que, na legalidade divina, não há nada de feio nem sujo no ato sexual quando praticado conforme os parâmetros bíblicos. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém.